Vamos dar início, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a proposta, né, que veio do professor Carlos, de abordar um pouco o funcionamento da clínica e como foi esse retorno presencial, e tendo em vista todo esse contexto, né, que ocorreu, a gente acabou escolhendo um tema, né, que foi o docente em sala de aula e o cuidado pela perspectiva da biossegurança e do emocional, né, um relato de experiência e conversa franca, fazendo essa relação com essa temática e essa experiência que nós tivemos ali na clínica. Então, assim, a gente achou importante para todo mundo entender um pouco também de como é que é o funcionamento da clínica, falar um pouco sobre a clínica, né? Então, a professora Tereza vai abordar um pouco essa temática, e depois eu vou falar especificamente um pouco como é que foi esse retorno presencial, o que foi necessário, os cuidados que nós tivemos, né, para esse retorno, e como nós concluímos esse primeiro semestre, que nós já tivemos, então, no semestre letivo ali, desde que as atividades retornaram presencialmente na clínica, certo? Então, vou passar a palavra para a professora Tereza. Então, é muito bom, assim, essa ideia de conversar, de refletir sobre algumas coisas que às vezes a gente deixa passar e não pensa muito, que são as questões relacionadas ao retorno, mas assim, não do ponto de vista técnico, do ponto de vista do professor em sala de aula, mas a pessoa chegando na sala de aula e retornando. Então, um pouco disso eu quero, assim, trocar essas ideias com vocês. E aí, eu fiz aqui umas coisinhas legais. E vale a pena a gente... Opa! Um minutinho. Então, eu quero, primeiro, antes de começar a falar, parabenizar por essa iniciativa, sabe? Porque é um espaço que a EMAC precisa cultivar, é um espaço que a EMAC precisa valorizar. Né? Nós ali na EMAC, trabalhamos muito, somos professores que trabalham muito, mas assim, nós encontramos muito no conselho diretor. Então, esses momentos assim, de falar de algo diferente, que não seja relacionado ao ensino, à parte acadêmica, eu acho bastante interessante. Então, parabéns pela iniciativa e vamos caminhar, vamos torcer para que continue isso, se perpetue aí por muito tempo, né? E aí, essa parte ficou do autocuidado. Vou falar um pouco sobre a questão do autocuidado do professor que está retornando para as atividades depois da pandemia. E a Nayara vai falar, então, dessa perspectiva da biossegurança relacionada ao retorno, principalmente nós, da clínica, que voltamos um pouquinho antes de tudo. Né? Quando a gente fala de autocuidado, nós temos que pensar no autocuidado físico, no autocuidado mental e no autocuidado emocional. E aí, se a gente refletir um pouco e parar um pouco para pensar o que é autocuidado, né? No primeiro momento, é a tomada de consciência do seu bem-estar, da sua saúde, da sua qualidade de vida. É compreender quando é que eu estou bem, quando é que eu estou me sentindo bem, quando é que a minha saúde física, mental e emocional está bem. Porque a nossa tendência é sempre pensar no bem-estar e na qualidade de vida e na saúde, sempre voltada para as questões físicas. Muito dificilmente a gente para pensar, para sentir, para entrar em contato com os nossos sentimentos, para nos perceber emocionalmente, nos perceber mentalmente, né? Então, esse momento, esse autocuidado, ele tem essa proposta, olha, vamos compreender como é que está a sua saúde, né? E entender também que se a sua saúde física, mental e emocional não estiver bem, todas as atividades que você desenvolve, tanto em nível pessoal quanto em nível profissional, nível social, familiar, tudo isso vai ser impactado pelo seu nível de saúde. Né? Então, quando a gente pensa no retorno, eu não quero falar do retorno, mas eu tenho que pensar no antes, né? Como é que foi toda essa reviravolta
de estamos todos bem, dando aula, cuidando, encontrando com os nossos amigos, encontrando com todo mundo, de repente, lockdown. Todo mundo para, todo mundo fecha. E agora eu tenho que preparar isso, tenho que preparar a aula, tenho que preparar, aprender a mexer com o computador. Quer dizer, essas coisas a gente está escutando, a gente escuta isso o tempo inteiro. Eu não quero falar sobre isso, sobre essas adaptações, sobre essas adequações. Mas qual o impacto disso nesse movimento tão rápido? Como que isso afetou a saúde mental do professor? E também faz parte do autocuidado não só a tomada de consciência, a compreensão da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida, mas também, a partir do momento que se percebe que não está bem, como quais são as ações, quais são os recursos que eu tenho, quais são as perspectivas, o que eu posso fazer para melhorar. E aí nós temos 2 pontos, né? Nós temos o ponto, eu consigo perceber e eu tenho recursos para, eu consigo desenvolver ações para restabelecer a minha saúde, e tem um segundo ponto que é, eu percebo, mas eu não tenho condições sozinho de restabelecer a minha saúde, é o momento em que eu preciso da ajuda de um profissional da área, né? E aí, cuidar da saúde física, mental e emocional vai, sim, reduzir danos psicológicos. E o perigo do dano psicológico vem exatamente porque ele é sorrateiro, ele vem aos poucos. O dano psicológico, quando você vê, quando você percebe, se você não faz essa autoavaliação e se você não mantém esse autocuidado frequentemente, o seu dano psicológico, quando você perceber, a coisa já está muito avolumada e muitas vezes de difícil controle, né? E aí, interessante, um documento que a Organização Pan-Americana de Saúde elaborou um documento para falar sobre a possibilidade de tratar ou de proteger ou de prevenir a saúde mental em situações de pandemia, de endemias, de epidemias, né? E aí a organização, o OPAS, ele elenca alguns aspectos como, no primeiro momento, você tem, né, você está propenso a ter uma vulnerabilidade psicossocial. E aí, quando eu falo isso, eu chamo atenção e peço a vocês que comecem a refletir sobre isso, né? Quando não se olha, já saiu de epidemia e agora nós estamos na pandemia. Como é que você ficou? Internamente, como é que você ficou? Isso foi uma ameaça? Que nível de ameaça isso aconteceu? Que nível de vulnerabilidade você ficou? Você parou para pensar sobre isso? Né? Essa vulnerabilidade, se ela avoluma um pouco mais, ela caminha, né, para impactar a saúde mental. E aí nós lemos e ouvimos relatos de aumento de nível de ansiedade, de depressão, de outros transtornos mentais relacionados à saúde mental. Principalmente, falava-se muito no começo sobre os profissionais da linha de frente, quantos profissionais tiveram, assim, receberam alto impacto da pandemia na saúde mental, muitos com depressão, o nível de ansiedade altíssimo. Agora, se isso avoluma um pouco mais, e que você não cuidar disso, e aí a gente remete ao autocuidado novamente, você está com propensão a entrar num quadro de transtornos psíquicos. Não é que essa hierarquia, mas mais um processo que caminha, né? É claro que eu não para chegar no transtorno psíquico, eu não tenho que passar pelo saúde mental. São coisas assim, elas são conectadas, mas que demanda a você ficar atento, a prestar atenção e a cuidar, a manter esse autocuidado regularmente. E aí, nessa situação de pandemia, os transtornos psíquicos são comuns e eles podem ser transitórios ou permanentes. E quando permanentes, ele já está elevado ao nível patológico e que necessita de cuidados maiores, né? E a OPAS, ela
ela impõe alguns critérios que vai ajudar, esses critérios vão ajudar você a identificar dentro do seu autocuidado e também ajudar outros a identificarem outras pessoas para poder ajudar. E são manifestações emocionais que podem ser sintomas, predizerem o perigo do prejuízo da saúde mental. E aí, entre esses critérios está a sua vulnerabilidade, a sua saúde mental, psicossocial, a sua saúde mental, ela está prolongada, está durando muito tempo, então, sinal de alerta. Porque se é uma coisa passageira, tudo bem, mas se não é, sinal de alerta. Você está sofrendo intensamente, o seu nível de sofrimento está desproporcional naquele momento ao que está vivenciando. Opa, cuidado! Então, vamos prestar atenção. E, além disso, né, desse tempo prolongado, desse sofrimento intenso, isso tem causado prejuízo na sua saúde, ao ponto de você idealizar ideação suicida, ou muitas vezes tentativa de suicídio, o prejuízo seu, no seu impacto na saúde mental, ele está tão intenso a esse ponto de chegar e você pensar em desistir da própria vida, né? É um outro critério bastante importante para se observar. E outra coisa, esses sintomas, eles têm interferido na sua vida laboral, na sua vida de trabalho, na sua vida social, no seu dia a dia. Então, esses 4 critérios eu achei bastante interessante, porque muitas vezes eles vão acontecendo lentamente, mas que estão caminhando para chegar ali numa situação, às vezes, difícil de retroagir. E faz parte, sim, dessa percepção, dentro dessa perspectiva do autocuidado. E aí eu trago essa imagem aqui, aqui antes da pandemia, nós tínhamos todo esse contato, ia para a sala de aula, conversava com os alunos, interagir com os colegas, e de repente, bom, pandemia, fecha tudo, todo mundo em casa. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu estou diante de uma situação, além das incertezas relacionadas à própria doença, nós temos as incertezas de todo o contexto que a gente vive. E aí nós nos vemos numa situação de emergência, de adequações emergenciais, tanto no nosso nível, principalmente nós como professores, no âmbito escolar, e isso provocou em todos nós muito cansaço, gerou em nós muita ansiedade, gerou em nós muito estresse, gerou em nós momentos de insegurança, o que eu vou fazer? Gerou em nós medo, e muitos de nós entramos num quadro depressivo, muitos de nós, professores, devido à demanda intensa de trabalho, de adequações, de incertezas, de enfrentar um inimigo que você não conhece, isso é pesado demais, isso é muito pesado. Então, como é que você ficou? Né? Como é que você ficou naquele momento em que você teve que passar por todo esse reboliço? E aí, então, as coisas acalmaram, eu já acostumei, eu dou aula online, eu já encontro meus colegas online, eu faço aniversário online, eu faço visitas online, eu faço tudo online, e minha vida, então, agora já deu uma estabelecida. E, de novo, eu preciso retornar, eu sou professora e vou retornar para a sala de aula, e vou retornar e tenho que viver de novo a readequação, vai me causar cansaço, tem insegurança, porque ainda o vírus ainda está no nosso meio, e existem outros enfrentamentos. E aí, como é que você está agora? Como é que está a sua saúde agora? Como é que você está? Que nível de cuidado você tem feito para você mesmo, né? Então, essa pergunta é que eu tenho feito. Você tem encarado, você tem virado as costas para a sua situação emocional, ou você tem ignorado essa situação, você tem escondido? Como é que você tem enfrentado isso? Que tipo de enfrentamento você tem buscado
para essa nova situação, para esse novo retorno, né? E aí, nós estamos aqui num momento em que precisamos, sim, considerar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E não só nós, por quê? Porque eu tenho que me conhecer e eu vou também lidar com as emoções e os sentimentos que vêm dos nossos alunos. E nesse encontro de emoções e sentimentos dentro de um local que aparentemente era conhecido, que era familiar, agora já não é mais. Por mais que o espaço físico seja o mesmo, a situação não é a mesma mais, e nós temos que nos adaptar emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. É a nossa saúde que está em jogo, é o nosso ser, é a nossa emoção, são os nossos sentimentos, né? Então, nós precisamos ficar alertas a isso, né? E a pergunta é, como você está agora? A gente sai do lockdown, a gente começa a retornar no híbrido, mas daqui a pouco nós já estamos todos juntos novamente. E o que significa esse retorno para você? Como é que você está se sentindo agora? Vou voltar. Você tem prestado atenção nos seus sentimentos, nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades psicológicas, ou o seu pensamento fica o tempo inteiro voltado para a sala de aula, para aspectos técnicos? Vamos parar e vamos pensar nisso. Eu acho que é importante. E aí, na ponta do lápis mesmo, vamos fazer um exercício, né, do eu, pessoa, e o eu profissional nesse retorno. Como é que você faz? Quais são os sentimentos que vêm? Na ponta do lápis, escreve. Faça uma lista. Quais são os sentimentos que estão surgindo agora? Como é que você está? Emocionalmente. E não deixa as questões técnicas sobreporem às suas questões emocionais. Vamos lidar com elas, vamos encará-las, vamos entrar em contato com elas. Vamos tentar identificar se existe alguma necessidade e se existe alguma necessidade minha e se eu consigo, quais são os elementos que eu tenho, quais são as ações que eu posso fazer para melhorar. Começa a se fortalecer. Se você não consegue, vamos procurar ajuda. Isso que é importante. Esse movimento é extremamente importante, porque o retorno, sim, não pensem, como eu disse antes, esse retorno ele vai voltar para a mesma estrutura física, mas ele não será o mesmo e nunca será o mesmo por um bom tempo, e a gente tem que encarar isso, né? E aí, dentro dessa perspectiva de autocuidado, nós temos a clínica de musicoterapia, que é um projeto de extensão, que hoje eu sou coordenadora, a professora Maiara é vice-coordenadora, e nós trabalhamos com essa proposta de projeto de extensão de atender o público externo, mas também atender ao público interno, professores, estudantes, receber essa clientela para ajudar a cuidar mediado pelo musicoterapeuta, pelo estagiário que está ali do curso de musicoterapia, em que nós utilizamos a música, essa mesma música que está na escola de música, mas nós utilizamos essa música com outros objetivos, com outras finalidades, porque por meio dessa música nós vamos ajudar as pessoas a se fortalecerem emocionalmente, ajudar na reabilitação física, ou físico-motora, ajudar na reabilitação cognitiva, todos esses recursos mediados pelos recursos sonoro-musicais. Para quê? Porque eu preciso trabalhar, porque eu quero alcançar objetivos não musicais. A diferença do músico é essa. Eu vou lidar com a música esperando alcançar objetivos não musicais, ou seja, melhora do movimento, melhora da memória, tudo é não musical, mas eu posso usar estratégias musicais para melhorar, para ajudar, para alcançar objetivos não musicais. Então, esse é o nosso objetivo do uso da música, diferente do músico que utiliza a música para alcançar respostas musicais, né? Então, essa é uma das grandes diferenças entre o músico e o musicoterapeuta. Então, aqui nós temos o cadastro
E aqui nós temos algumas imagens da clínica, né? Esse espaço aqui, ele foi inaugurado em 2006, daqui hoje é dia 8, 9, 10, 11, daqui 3 dias a clínica vai fazer aniversário, né? E aí nós temos esse espaço, nós temos 3 consultórios de atendimento, banheiros adaptados, uma sala, uma recepção aqui, uma sala de estudos e convivência. Nós temos a mesa líder que foi adquirida com um projeto que a professora Sandra ganhou verba, e aí nós fizemos essa aquisição muito importante. E aí, como eu disse anteriormente, os atendimentos são feitos para a comunidade interna e externa. Nós temos aqui tem as salas menores para atendimentos individuais e salas maiores para atendimento em grupo. E aqui nesse espaço da clínica a gente desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? E aí nós temos as nossas redes sociais que vocês podem seguir, né, Carlos? Quem ainda não conhece pode seguir. A gente tem nosso contato de WhatsApp para entrar em contato com os pacientes, fazer a divulgação do nosso trabalho, e é isso. Espero que nesse momento a gente possa refletir na questão do nosso autocuidado, da nossa saúde emocional, e caso necessite, ou você conheça alguém que necessite de ajuda para esse cuidar, para esse autocuidado, pode nos procurar para receber dos atendimentos musicoterapêuticos na nossa clínica de musicoterapia, UFG. Muito obrigada. E é isso. Vou projetar aqui para dar continuidade. Então, diante de tudo isso, né, que a professora Tereza já falou, nós vimos a necessidade de que acontecesse o retorno presencial e com essa perspectiva da biossegurança, até porque hoje existem normas que devem ser seguidas em diferentes espaços e ambientes, seja eles no espaço de saúde, seja um espaço de educação, seja um supermercado, né, que são ambientes de maior coletividade, enfim. Então, existem questões que precisam ser seguidas, né, e diante de todo um contexto. Então, qual foi a nossa motivação para pensar nesse retorno presencial, um retorno que já aconteceu há praticamente 6 meses, né, um semestre nós já temos aí, e quando nós fizemos essa proposta, nós estávamos, inclusive, no momento mais crítico da pandemia em relação ao que nós temos hoje, né? Então, algumas coisas que naquele momento motivaram, né? O retorno presencial de outros serviços de saúde de Goiânia, da cidade de Goiânia, tudo já tinha retornado, né? A necessidade de continuidade das terapias para os pacientes que já estavam em atendimento, porque para o público, né, que às vezes, na grande maioria dos casos que são atendidos ali, são pessoas com necessidades especiais, pessoas que sem a continuidade do atendimento, eles passam a ter uma piora no quadro clínico. Então, nosso trabalho ele tem importância não só para melhora, mas também para a prevenção de uma piora e até manutenção de um quadro. Então, é muito importante a continuidade desse serviço que já estava suspenso há 1 ano, né? Mais de 1 ano na época. E durante esse período da pandemia, a professora Tereza foi falando dos casos de depressão e casos relacionados aos aspectos emocionais que a população, de forma geral, passou a desenvolver, né? E são quadros que muitas vezes necessitam de um acompanhamento, inclusive psiquiátrico. Além disso, nós tivemos um aumento significativo dos transtornos de desenvolvimento infantil, como autismo, TDAH,
Foi a realidade das pessoas na pandemia, né? Foi justamente que os pais passaram o ensino remoto, no caso, os professores, por essa questão de ensino remoto, outras pessoas passaram a trabalhar em casa, de home office, as crianças sem aula, e em casa todo mundo. O que acontecia? O pai e a mãe tinham que trabalhar, a criança passava o dia no celular ou na frente da televisão, sem interação social, porque não podia descer para brincar com amigos, né? Enfim, às vezes sem poder ter relações, muitas relações dentro da própria família passaram a ser mais restritas. Então, tudo isso foi contribuindo para um quadro de ampliação desses diagnósticos. A gente tinha, por exemplo, casos de autismo. Saiu semana passada, que nós tínhamos uma prevalência de 1 para 54 e hoje nós temos de 1 para 44. Então, assim, uma criança autista a cada 44. Provavelmente, hoje, todo ser humano vai conhecer uma criança com autismo. Então, isso ampliou-se muito na pandemia, né? Houve uma piora. E a obrigatoriedade da realização do estágio presencial em musicoterapia também foi outra questão que nos fez refletir, né, sobre tudo isso e a necessidade desse retorno. Então, como fazer esse retorno com segurança, né? Então, foram observadas as normas de biossegurança da UFG que estavam vigentes naquele momento, o funcionamento de outras clínicas da cidade, né? E o decreto municipal vigente no momento. Então, aquelas normas todas de álcool em gel, distanciamento, né? Tudo isso tinha que ser seguido. Mas quando a gente pensa num ambiente clínico, e principalmente um ambiente que atende crianças, e que nós temos uma norma, uma lei que garante a não obrigatoriedade do uso de máscara para crianças com autismo, por exemplo, a gente tem que pensar nessas normas com cuidado redobrado, porque como manter essa segurança, atendendo essas normas, inclusive essa, sem pôr em risco nossas estagiárias, os profissionais que estavam ali e as demais pessoas, né? Então, nós fizemos treinamento com as estagiárias, né? Foi adquirido todo o material de EPI necessário, né? Para que pudesse resguardar as estagiárias, os profissionais que estiveram ali. Então, foi feito um investimento para que nós pudéssemos fazer esse retorno, pensando nesses aspectos também de biossegurança, né? Então, foi feito um treinamento com as estagiárias. Então, e nós tivemos algumas normas que foram específicas, que além das normas de forma geral que foram adotadas. Então, quais foram essas orientações mais específicas, né? A orientação do uso da máscara N95 ou PFF2, porque ela é uma máscara mais segura e tendo em vista que nós poderíamos estar ali com uma criança sem máscara, então foi adotada essa norma. E ainda tendo em vista que a gente tem um aspecto que é importante, né? Para nós, principalmente quando a gente trabalha com desenvolvimento de linguagem, é muito importante a visualização da boca, dos movimentos orofaciais, tudo isso é muito importante. E a gente teve que traçar, inclusive, novas estratégias para conseguir trabalhar esses aspectos terapêuticos com esses cuidados, né? Então, o uso de EPI pelos estagiários e profissionais. Então, o jaleco já era padrão, mas nós acrescentamos o propé e a touca. Foi colocado dispenser de álcool em gel desde a porta de entrada, recepção, secretaria, todos os consultórios com álcool disponível. Então, teve que haver a inserção de um momento para asepsia dos recursos utilizados no atendimento, sempre com álcool e um pano descartável, né, para evitar possíveis contaminações. Então, sempre entre o intervalo de um atendimento ou outro, hoje tem que ocorrer essa asepsia de todos os recursos, todos os materiais que são utilizados no consultório. E aí, para isso, a gente teve que fazer toda uma mudança na nossa agenda de horários. Então, hoje, os atendimentos, eles são sempre marcados com 20 minutos de intervalo entre um paciente e outro, para que o musicoterapeuta, o estagiário ou o musicoterapeuta tenha o tempo para fazer essa asepsia e também para evitar aglomeração na recepção. Então, nesses 20 minutos, terminou ali a sessão, dá tempo de uma família se retirar enquanto a outra chega, né? Nós temos 3 consultórios, nós trabalhamos nesse semestre que passou com 2 consultórios no máximo de forma simultânea, e porque aí na recepção a gente também conseguia garantir esse distanciamento das famílias que estiverem ali. Então, é possível comportar 2 famílias e manter o distanciamento.
né? E também ficou proibido os atendimentos em grupo, né? Principalmente do público infantil, fica inviável nas atuais condições, né? Mas mesmo assim a gente manteve ainda sem ocorrer atendimentos, inclusive de adultos, sendo na modalidade grupal. Então, alguns aspectos que contribuíram também para esse retorno presencial na clínica, que a gente conseguiu organizar as coisas de forma a proporcionar um fluxo de pessoas pequeno, tendo em vista essa questão do agendamento prévio, que a gente consegue agendar previamente, organizar tudo ali, para que a gente não gere um tumulto, nem um excesso de pessoas no espaço, e a compreensão das famílias também com relação às exigências, né? As estigiárias cumprindo todas as normas. Então, nós tivemos pessoas que entenderam tudo isso, que estiveram dispostas a contribuir para todo esse processo, né? E também nós temos lá uma profissional hoje, que é a Beatriz, que acompanha as estagiárias durante todo o turno de atendimento. Então, se elas estão, por exemplo, no turno vespertino, a Beatriz está lá acompanhando, né, todo o processo de atendimento e também verificando tudo isso. Então, nós terminamos o semestre sem nenhum caso de contaminação por Covid dentre as pessoas que frequentaram a clínica. Isso é muito importante. Então, assim, nós tivemos ali crianças sem uso de máscara, as estagiárias atendendo os egressos, profissionais egressos do curso, e em nenhum momento nós tivemos caso de contaminação, né? Então, assim, as normas de segurança, elas se tornam muito efetivas quando cumpridas de maneira adequada. Não é fácil atender e cantar a tarde toda com máscara, ainda mais com a N95, né? Com a criança que às vezes não tem tanta compreensão dessas normas, a gente precisa estar ali muito atento com relação a isso, né? Então, assim, não é fácil manter todas essas normas, mas elas são efetivas e eficazes, né? Então, é muito importante seguir cada uma delas para a gente consiga alcançar esses resultados. Então, nós estamos aí prestes ao retorno presencial das aulas, né, com maiores capacidades de pessoas ali nas aulas, mas é muito importante a gente manter essas normas, manter tudo isso, para que a gente consiga que as coisas se retornem gradualmente. Isso impacta em tudo, né, a economia do país, a qualidade do ensino, então tudo isso é muito importante que a gente tenha atenção a essas normas e consiga seguir de maneira adequada, né. Então, graças a Deus, nós tivemos uma experiência ali que foi efetiva, né? Então, a gente compartilhou um pouquinho, né? E aí a gente abre, então, para esse momento para a gente conversar um pouquinho, discutir, né? Se tiver dúvidas, perguntas sobre como é que foi ali esse momento, né?